Fala, gente! Voltamos aí com as impressões semanais de Chainsaw Man, episódio 7, que nunca mais será esquecido. Teve o beijo mais nojento que eu acho que a maioria já viu nos animes, fora, bom, aquele ganchinho lá, né? E sim, a minha voz tá meio estranha porque eu tô gripado, já vale avisar. Dito isso, vamos lá dar uma geral do que teve de mais interessante nesse episódio. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados, na verdade mais de 700 já, isso aí tem que ser atualizado. De qualquer forma, ao virar membro você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ou as impressões semanais aí de Chainsaw Man. O engraçado é que muita gente acha que essa parte que eu falo aí por trás da propaganda dos membros, em todo o vídeo, eu gravei e fico colocando a mesma sempre. Se vocês notarem, minha entonação tá diferente, eu repito todas as vezes. No caso, faz parte da gravação do vídeo sempre falar aquela parte. Inclusive, dessa vez, fanhoso pra caramba. Mas tá valendo, vambora. Começando aí, o protagonista nesse episódio vai direto atacar a criatura lá, como terminou o episódio anterior, e muita gente tava com medo que voltasse a usar computação gráfica. Não fizeram isso. Foi uma felicidade muito grande, só 2D ali. A criatura dá um trabalhaço pra fazer em 2D, já que, nossa senhora, ela é toda disforme, mexe pra burro o tempo inteiro, e estavam fazendo em 2D. Sensacional. Então, cada vez mais, a gente tá notando aí ao longo dos episódios que eles estão tirando 3D e aumentando 2D, pra felicidade de muita gente. Então, só o primeiro episódio, realmente, que teve, nossa, uma quantidade absurda de 3D. E deixou muita gente meio, não gostei muito disso não. Bom, podem ficar felizes aí porque, claramente, eles estão indo pela vertente do 2D. Mas, bom, o protagonista começa metendo sarrafo nessa criatura aí, o demônio de eternidade. O problema é que ela se regenera sem parar. E o protagonista, embora se regenere também, tá ficando sem sangue. Ele tem muito menos sangue, o corpo dele, dá pra notar, é bem menor. Então, cada vez que ele se regenera, e nossa, tem umas cenas aí, eles não pegam leve na parte do gore. Ele tava com medo de censura e tal, não tá tendo censura nenhuma. Tem umas partes bem pesadas, estão colocando aí. Ele todo mutilado ali, se regenerando toda hora. Então o problema era realmente que uma hora ia acabar o sangue. Foi exatamente o que aconteceu ali. Ele ficou fraco, retraiu as lâminas. Só que ele usou da estratégia de comer a criatura. Sim, nojento pra caramba, mas não tinha muita opção. Era isso ou morrer ali. Então ele ficou se reabastecendo, comendo a criatura e bebendo o sangue dela, enquanto cortava ela inteira. Ou seja, ele tinha energia infinita. Porque os demônios regeneram energia e ficam mais fortes bebendo sangue. Ele corta a criatura, bebe o sangue dela, consegue mais energia, corta mais a criatura, não acaba nunca. E consegue se regenerar sem fim também, já que tá bebendo o sangue dela. Então, realmente, foi uma estratégia inteligente. Ele fez sem querer, com certeza, mas deu muito certo. Ele não tinha pensado nisso inicialmente, não. Antes que alguém, putz, é um gênio e tal. Não, ele não pensou nisso de começo, não. Só depois que ele já tinha caído lá, que veio essa ideia na mente dele. Ele improvisou, na verdade, isso. E, bom, embora tenha muito 2D, eles usaram um pouquinho de 3D e dá pra notar em algumas cenas, mas foi bem mais pro final da luta. Tem bastante cena extra também. A luta no mangá foi bem menor. Embora não seja uma luta, necessariamente, né? Porque é basicamente ele girando igual um doido lá, cortando a criatura sem parar. Ela choramingando lá, ele comendo ela. É uma luta bem nojenta. E eles botaram uma trilha sonora que é basicamente um metal bem barulhento pra tentar, eu acho, passar essa vibe de uma luta nojenta, pesada. Eu acho que foi essa a ideia da direção. Eu, de novo, não sou muito fã. A trilha sonora de Chainsaw não é realmente minha praia, não. Mas não vou ficar resmungando disso todo o vídeo. Eu já falei no vídeo, quando tiver alguma coisa que me chame muita atenção positivamente, aí eu comento e exalto aqui. Não foi o caso desse episódio. Só foi estranho mesmo esse uso aí. Alguns vão achar que foi ok, tal, bateu com o tipo de cena, e outros não vão gostar muito. Então vai variar de cada um. O ponto é que ele conseguiu derrotar a criatura, ela apanhou tanto, mas tanto, que ela tava se rendendo no final. Botou o coração dela pra ele cortar, ele me mata, só me mata, eu não aguento mais, de sentir dor ali. Já que ela sente dor quando ele corta ela. E ele ficava cortando ela sem parar, ela se regenerava, ele cortava mais, se regenerava, ele cortava mais. Era um loop infinito realmente. Então um loop infinito de dor pra ela, pro protagonista também. Ele mesmo fala, dói pra caramba lá quando ele é arregaçado, mas ele claramente tem uma resistência maior. E então a criatura se render pra ele, botar ali o coração, daqui meu coração me mata, só que não aguenta mais, nossa. Ele zoa ainda, só isso aguenta e tal. Então, nossa, que método de combate. Mas, eu acho que muita gente deve ter notado, e essa parte, por exemplo, também, do finalzinho da luta de encerramento, tava em CG.
Então teve umas partezinhas aí, principalmente no finalzinho do combate com a criatura em CG. Mas estava bem disfarçado, até porque não eram partes com muito movimento. Quando ele tá se mexendo muito doido ali, sem parar, o 2D fica muito melhor. Não dá aquela impressão robótica na cena. Então foi legal eles terem usado o 2D para quase tudo. A criatura também, 2D o tempo inteiro. Então, ótimo trabalho aí. Não é uma luta grandiosa no original, então não ficou no anime também. Mas botaram uns extrazinhos, ficou bem espalhafatosa e nojenta. Falando em nojento, é a perfeita descrição pra esse episódio. Não é só essa parte aí não, que vem depois também. E bom, a Rimeno lembra o que esse mentor dela comenta, que as criaturas, ou os demônios, têm muito mais medo de gente doida do que gente centrada, normal. Porque das centradas, eles sabem o que esperar, sabem como botar medo nela. Das loucas, eles não sabem o que esperar. E essa parte eu achei muito legal. Assim como o ser humano, os demônios têm medo do que não entendem. Então o humano completamente biruta, pra eles é um negócio que dá medo, porque eles não sabem o que a pessoa vai fazer. E o protagonista é exatamente assim, o Denji é muito doido. Então ele dá medo nos demônios. Fora outros elementos aí, que vai explicar mais ao longo da história. Mas... Tosse é a pior parte. Trava tudo. Bom, vambora. De qualquer forma, interessante essa reflexão aí. Ela começa até a pensar que talvez o Denji consiga derrotar o demônio Arma, já que ela acha que o Aki não vai conseguir, ele é normal demais. E de novo, dá uma impressão muito forte nesse episódio, que ela sente algo por ele. Porque chamou ele pra sair daquele trabalho, então os dois viverem uma vida normal. Depois deitou do ladinho dele lá na cama, ela deitou abraçada nele. Então também que esse é o jeitão dela, ela é mais grudenta mesmo. Ainda assim, eu acho que tá mais que descarado que ela gosta muito do Aki, mais do que dos outros. E morre de ciúme da Makima, isso ficou descarado nesse episódio, na parte do bar lá. E antes que eu me esqueça, isso aí é um dado completamente insano. O protagonista, o Denji, ficou 3 dias lutando contra aquela criatura. E parecia de boaça ainda no final. Então, realmente, sangue e carne é uma ótima gasolina pra ele. E, bom, eles terminaram aí, conseguiram, inclusive, um pedaço do corpo do demônio Arma. E aí planejam uma festa. Só que o Aki quer que a Makima vá pra festa, pro ciúme da Rimeno. Ficou descarado isso nesse episódio. Mas eles vão lá pra festa deles. A Power, de novo, tem umas cenas muito engraçadas. Ela monopolizando a comida lá. Ela primeiro já tem um pouco de comida que ela juntou lá pra ela, que é tudo dela. E depois ela pega outra coisa lá, que no caso ela vê, isso aqui é tudo meu também. Então, olha... Power é muito doida, mas é ótimo porque gera cenas bem engraçadas. E bom, aqueles dois que deram muita raiva no episódio passado, estão arrependidos do que fizeram, é comentado até que eles estão até sem cara de falar com o Denji depois daquilo. Então, ok, isso aí não muda grande coisa, mas pelo menos eles se arrependem daquilo. Não ficaram de boa, ele é um demônio e tal, então a gente não liga. Não que o Denji esteja ligando tanto pra isso, a preocupação maior dele é se ele vai receber o tal beijo, que a Rimeno confirma, depois dela beber lá bastante, pra no caso perder a vergonha dela, ela vai dar o beijo prometido nele. Ele até ganha a informação de que ela é uma beijoqueira, ela depois fica bêbada, sai beijando todo mundo, e alguns podiam pensar, putz, então aquele beijo que ela me prometeu não vale tanto. Só que não! A reação dele, pô, beleza, tá garantido então que eu vou ganhar esse beijo, já que ela tá acostumada a fazer isso. Então a reação dele é totalmente fora do que a gente espera, em vários sentidos, na verdade, durante esse episódio. Mas, bom, chega a Makima, o que complica a situação, já que o Denji não queria que a Makima visse ele beijando a Rimeno, então ele fica sem saber o que fazer, porque a Makima pergunta do beijo, pô, que beijo é esse? Vai ter beijo? Aí ele, não, não vai. Aí depois ela pergunta, pô, então você não quer meu beijo? Quero. Então... Ficou muito, mas muito engraçada essa cena. Esse autor tem um senso de humor muito, mas muito estranho, mas funciona. Inclusive, a cena que vem a seguir demonstra bem isso do senso de humor estranho dele. E, bom, chega o tal beijo que ela dá do nada lá nele. Inclusive, ele acha horrível porque a Makima tá vendo. Olha a cara da Makima, inclusive. Então, não dá pra ter certeza se ela tá nervosa ou não com a situação. Fica um mistério ali.
Mas ele no começo tá meio preocupado com a Makima, depois vai se perdendo lá no beijo, e até que acontece isso, É meio... Eca, só de imaginar já dói em você. Que experiência horrível! No mangá foi muito pior, porque ele teve um beijo decente aí inicialmente, e aí depois que veio aquilo. No caso do mangá, foi diferente, foi direto aquilo. Ela beijou ele e logo depois vomitou. Então, no anime, pelo menos, botaram uma cena de um beijo rolando ali de verdade antes de vir a parte fatídica. Então, aparentemente, os animadores tiveram pena do protagonista e colocaram um pedacinho, pelo menos, de um beijo decente antes da desgraça acontecer. E, bom, como se não fosse ruim o bastante, piora. Porque ela vomitou dentro dele, da boca dele, e ele pega e engole. O nível de nojeira desse negócio não tem limites, basicamente. Segundo a própria Power fala, o Denji não consegue, no caso, cuspir coisas com nutrientes, por assim dizer. O que seria a reação natural, né? Ele botar pra fora. Mas ao invés disso, ele engole o negócio. Então a Power só achando graça, ela rindo da desgraça alheia. Terrível. E, bom, depois ele vai pro banheiro e começa a vomitar sem parar. Que experienciazinha horrível. Primeiro beijo com gosto de vômito. Pois é. Como eu falei, seria inesquecível essa cena aí, só que não acabou ainda. Depois disso, eles saem de lá e a Rimeno rapta o Denji, por assim dizer. Tá bêbado pra caramba lá e ela leva ele pra casa dela. E, bom, essa cena aí com certeza chama a atenção. Ficou muito bem animado, inclusive, os movimentos e tal. Tá um negócio extremamente bem animado. As cenas são basicamente do mangá, só que eles adicionaram um bando de movimentação. Então, extremamente fluida, até cenas banais eles estão fazendo super fluidas, é um negócio impressionante. E, bom, o Denji tá pedindo por água, e ela acaba dando cerveja a ele, no boca a boca. Pois é. Então, o segundo beijo dele foi com gosto de cerveja. Com certeza foi melhor que o primeiro, né? E, bom, depois disso vem essa cena, que é um senhor ganchinho. Caramba, que proposta, hein? Vai tirar as 2 primeiras vezes dele. Deve ter um bando de gente desesperada pra saber o que acontece depois dessa cena. Então, é realmente uma ótima propaganda pro original. Um bando de gente vai atrás do mangá pra saber o que acontece depois. Vai rolar mesmo e tal, ou vai acontecer alguma coisa? Então, o próprio pessoal que assistiu esse vídeo deve ter corrido muita gente lá pro original pra descobrir se aconteceu algo ou não. Mas aqui a ideia não é dar spoilers, então aguardemos aí o próximo episódio. E teve isso, o encerramento. Bem criativo, pegaram um negócio de videogame antigo, daquela TV quadrada, e ao mesmo tempo tem referências ali a Pokémon, fizeram, olha, criatividade tá 10/10. A música mesmo não achei nada demais, mas criatividade, essa inclusive botaram aquela cena do beijo lá, que nossa senhora, é muita zoeira, botaram um negócio do vômito lá também junto. Então, que maluquice. Mas com certeza é uma ending, que tem tudo a ver com esse episódio. E, bom, essa cena aí também chamou atenção, no caso, quando eu li o original na época, porque tem mistério sobre o protagonista. Ele realmente, fora ser um demônio relativamente poderoso, parece ter um algo a mais, porque os demônios estão atrás dele. O Aki questiona sobre isso pra Makima, eles comentam também sobre a Makima estar naquela região parada lá, o que não era normal. Ela ficava viajando pelo Japão normalmente, não ficava parada ali não. Então será que isso é devido ao Denji estar ali? Então já começa a botar algumas coisas pra você pensar, teorias pelo menos. Pô, será que tem alguma anomalia fora, obviamente, se é alguém que ganhou como coração um demônio? Será que tem algo a mais aí que não estão falando? A Makima até fala que vai responder essa dúvida do Aki se ele ganhar dela, bebendo, ou seja, aguentar mais tempo que ela. E olha, eu acho que eles não tiveram nem chance. O Aki tá acabado ali no final, todo mundo na verdade, e a Makima de boaça, ela pede mais até no finalzinho. Então ela é imune à bebida, a impressão que dá. Tipo, bebida não afeta em nada ela. E bom, gente, agora é aguardar o próximo episódio, muito divertido esse. Teve umas cenas aí que eu acho que ninguém nunca mais vai esquecer. O pior beijo de todos os tempos em animes, deve ficar marcada essa cena aí. E agora é aguardar o próximo episódio pra ver se outra coisa também vai acontecer. E como vai acontecer, né? Porque o autor, digamos que ele gosta de nos surpreender. Ele entrega o que prometeu, pô, vai ter um beijo. Ele entregou o beijo, mas não era exatamente como você esperava. Então o que ele vai fazer com isso aí exatamente? Você fica realmente imaginando e curioso. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam do episódio. Esperavam aquela cena, quem não sabia nada do original. Ou não, te pegou completamente desprevenido. Eu espero que quem foi pego não estivesse comendo na hora, porque senão não deve ter sido bom, né?
De qualquer forma, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem o like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.